Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delano, vocês que nos acompanham presencial e vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Instagram do GEGAD. Estamos localizados aqui na rua Antônio Menino, número 203, em frente ao restaurante O Petisqueiro. Reuniões públicas sempre às quartas e sextas, das 20 às 21 horas. Vamos iniciar os trabalhos de hoje com uma mensagem do livro Vinha de Luz. É uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é a de número 122, que tem como título Hoje, onde estivermos. E essa mensagem está baseada numa fala de Paulo, contida lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Emmanuel comenta: para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver. Na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos, ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Fiquemos com essa linda mensagem de Emmanuel. Hoje iniciamos o estudo do Evangelho de Lucas com as interpretações de Emmanuel. Estará conosco aqui Valderi Ventura com o estudo do Evangelho de Lucas. E agora eu convido o nosso colaborador Rivaldo para fazer a prece inicial. É com sentimento de gratidão a Deus por essa oportunidade que o Senhor sempre nos concede. E mais uma vez estamos unidos e reunidos em nome de Jesus para o estudo da noite de hoje. Sendo assim, com a permissão de Jesus, o amparo e o apoio da espiritualidade amiga,
Iniciamos o estudo nessa noite em tua santa paz. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes, bem como aos internautas, todos aqueles que encontram-se nas redes sociais, acompanhando aqui os estudos, os ensinamentos espíritas a partir aqui do GEGAD. Antes de começarmos propriamente, eu quero trazer aqui para vocês um projeto que estamos lançando com mais algumas pessoas aqui de Caruaru e também de outros estados, que é um canal do YouTube com o título Mundo de Regeneração. E junto com o canal também uma página de Facebook e do Instagram, com o objetivo de fazer a divulgação da doutrina espírita, se possível, né, cada colaborador apresentando em mensagens curtas, porque tem o objetivo de divulgar os ensinos espíritas. E hoje nós temos o seguinte: ninguém tem mais paciência de chegar e ver uma coisa longa, né? Então serão vídeos em torno de 10 minutos, 15 minutos, menos. Cada colaborador vai usar o seu método, né? Mas assim cobrir todo o estudo. Por exemplo, eu estou com o Evangelho comentado por Emmanuel. Eu estou no livro de Mateus. Isso vai passar tempo. Este canal ainda não, já foi criado, mas não está ainda divulgado. Estou falando agora em primeira mão, mas dentro de mais alguns dias nós iremos fazer uma divulgação mais ampla. Então, quem são os colaboradores até o momento, e depois teremos muitos outros. Mas primeiro vamos começar só com esses para nos adaptarmos melhor. Eu estarei sendo um colaborador, José Soares, né? Nosso irmão Soares lá do Bezerra de Menezes, estará fazendo os estudos do livro, no 5º livro, ou sexto, né, dessa série, comentado por Emmanuel, que serão as Cartas Universais e o Apocalipse. Silmara, né, a esposa do Soares, estará com o livro Caminho, Verdade e Vida, estudando de uma maneira metódica, né, colocando ali os tópicos, né? E depois aqueles que acompanham podem depois, posteriormente, entrar no Instagram ou mesmo no canal, fazer perguntas, e cada colaborador vai evidentemente acompanhar. Temos o Elias Moraes, da cidade de Goiânia, Goiás, com o livro A Gênesis, e Elizabeth Caame, com o livro dos Espíritos. Até agora, no está experimental, só tem postado alguns vídeos deles, do Elias Moraes, mas depois nós vamos ter Severino, vamos ter outras pessoas também participando. Então, no canal... É sequencial? É sequencial. Aí nesse canal, cada um dos colaboradores ficará numa playlist, né? Por exemplo, José Soares, então vai ter lá, José Soares, né? Evangelho tal por Emmanuel, né? Novo Testamento por Emmanuel, mais ou menos assim. Né? Então, uma pessoa quer acompanhar os vídeos deles, então vai lá na playlist, né? O irmão fez uma pergunta e eu botei, não foi? Sim. Não, é sequencial. Por exemplo, a esposa de Soares, né? Vai estar com o Caminho, Verdade e Vida. Então, eu vou começar desde o início, né? Fazendo aquela sequência, que é justamente para você acompanhar melhor os estudos. Né? Então, acompanhar melhor. Então, temos aí outras pessoas que já estão convidadas e vão dar a contribuição, mas vamos esperar dar uma amadurecida no canal, dar uma aperfeiçoada, né? Para, teoricamente, todas as pessoas são iguais, né? Mas tem aqueles nomes de peso, né? Pessoas conhecidas nacionalmente, que vão colaborar, e dessa forma, né? Deixar com o canal. Talvez para a semana, já vai estar lançando, eu vou enviar aqui para vocês o link. E solicitar a vocês, né, se gostarem, se inscrever tanto no canal do YouTube como no Face, né, porque o Face serve muito para fazer a divulgação e ampliar, com o objetivo de divulgar a mensagem espírita, principalmente desses dias de transição planetária, né, ver como alcança melhor. Esse canal não vai ter nunca o objetivo de ser monetizado.
Então, mesmo que cresça, nunca vai ser monetizado, vai ser sempre buscando só a divulgação sem buscar nenhum ganho financeiro. Muito bem, vamos ao estudo dessa noite, né, que vem aqui nos apresentando o terceiro livro, né, do comentário de Emmanuel, comentando o Evangelho segundo Lucas. Os comentários que Emmanuel faz, isso aqui foi um trabalho bem difícil, né, que o Saulo César começou a fazer, catalogando, e ele tem uma importância muito grande, porque traz uma visão dos ensinos de Jesus, da vida de Jesus, trazendo essa visão espírita, uma visão mais espiritual, buscando, na realidade, aqueles tópicos, aqueles versículos que realmente trazem uma informação mais sincera. E aqui eu parabenizo vocês, porque faz muito tempo, toda quarta-feira, vocês estão estudando. E este projeto, né, a mentora Joana de Ângeles, ela trouxe informações muito importantes sobre ele. Eu vou aqui repassar algumas para vocês. Quando vocês chegam, pegam ele, logo no início a apresentação foi justamente feita por Joana de Ângeles, numa psicografia de 15 de agosto de 2013. Eu não vou ler todos, só alguns tópicos, né, como ela diz aqui. A obra inspirada pelo Senhor Jesus, que vem atravessando os 2 primeiros milênios sob acirradas lutas históricas e teológicas, pode ser considerada como um escrínio de gemas preciosas que rutilam sempre quando observadas. Porque, na realidade, os assuntos são muito profundos. E da maneira como Emmanuel apresenta para toda a humanidade. Porque muitos comentaristas evangélicos, católicos, não poderia ser diferente, ele traz muito essa visão ocidentalizada e muito dessa cultura judaico-cristã, fazendo uma aplicação, uma interpretação mais dirigida a quem é cristão. Mas só que o planeta Terra tem muitos outros, todos somos filhos de Deus, tem muitas correntes filosóficas diferentes, espiritualidade diferente, que veem os avanços espirituais também de maneira diferente. A maioria não crê em Jesus. Então, como poderia entender uma interpretação que muitas vezes foca aquela coisa como se fosse o único tudo que tivesse certo, fosse o que é apresentado por intérpretes e teólogos cristãos. Então, ele aqui abre o leque, apresenta aquela forma espiritual que serve para todos, né? E continuando, aqui diz Joana de Ângeles, entre esses, o Evangelho de Lucas, ela se referindo a esse Evangelho, portador de beleza incomum, sem qualquer demérito para os demais. E realmente, o Evangelho de Lucas, ele tem uma peculiaridade muito grande, que eu vou apresentar daqui a pouco, antes de começar propriamente o tema. E ela continua aqui em outro parágrafo. Por diversas décadas, o nobre espírito Emmanuel, através do mediunato do abnegado discípulo de Jesus, Francisco Cândido Xavier, analisou incontáveis e preciosos versículos que constituem o Novo Testamento, dando-lhe a dimensão merecida e o seu significado na atualidade, para o comportamento correto. Quando eu falo que ele apresenta aqui uma visão bem mais ampla. Assim. Continuando, na condição de hermeneuta sábio, o nobre mentor soube retirar a ganga que envolve o diamante estelar da revelação divina, apresentando-o em todo o seu esplendor e atualidade, porque os ensinamentos de Jesus estão dirigidos a todas as épocas da humanidade. Então são ensinamentos que não está agora a partir da segunda revelação de Jesus, mas está bem antes, em todas as épocas da humanidade e para toda a humanidade. Então é aquela mensagem que o indiano que crê em Krishna,
Deus de outra maneira vai entender. Ou aqueles que têm outras formas de pensamento filosófico e teológico irão entender e vão compreender assim melhor Jesus. Inegavelmente é o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho que se tem conhecimento através dos tempos, atualizado pelas sublimes informações dos guias da sociedade, conforme a revelação espírita, dispondo dos originais que se encontram na espiritualidade superior. Essas mensagens originais, essas que vêm em todos esses livros, né, que compõem, quando foi catalogado para fazer esses comentários de Emmanuel, todos estão na espiritualidade superior. É por esse motivo que Joana de Ângeles tem tanto intimidade com eles, né? E ela também tem assim, uma forma de interpretação, de estudos evangélicos muito forte. Porque normalmente nós só lembramos de Joana de Ângeles, mas da parte psicológica, porque é aquela que tem sido estudada mais dentro do Espiritismo. Mas tem muitas obras de Joana de Ângeles, ela interpretando o Evangelho, assim como faz Emmanuel. Inclusive, a primeira obra espírita que eu mergulhei nela, que eu li, me ajudou muito a vir para a casa espírita, é o livro de Joana de Ângeles, Explorações Evangélicas. É um livro espetacular. Aí, disposto dos originais, em cima das espiritualidade superior, Emmanuel legou à posteridade esse inestimável contributo de luz e de sabedoria. Então, Salvador, Bahia, 15 de agosto de 2013. Joana de Ângeles, né? E concernente o Evangelho de Lucas, né? Concernente o Evangelho de Lucas, e vamos começar agora, eu gostaria primeiro de falar um pouquinho a respeito de Lucas. Evidentemente, sem prejudicar o tema principal da noite de hoje, né? Que é um capítulo 1 de Apocalipse. Lucas, ele foi um evangelista diferente dos outros. Mateus, ele pensou mais em escrever para os próprios judeus. Então, ele vem falando da genealogia de Jesus, para que era muito importante, em determinados atos, né? Ele estava falando a experiência dele, a percepção dele como judeu, depois simpatizante de Jesus, depois um trabalhador de Jesus. Marcos, né, teve aquela visão mais corrida, foi o primeiro, já começou praticamente com o ministério de Jesus, com o Evangelho bem curtinho, falando também de sua visão. João apresentou aquela visão muito espiritual, bem ampla, que às vezes fica até difícil de entender. E Lucas completamente diferente. Por que Lucas foi diferente? Porque, primeiro, Lucas não conviveu com Jesus. Lucas não conviveu com Jesus. Lucas, apesar de ser judeu, mas ele não era um judeu da Judéia, da Palestina. Ele era um judeu que vivia mais em área da Grécia. Era fluente no grego, ele praticamente só falava grego, muito pouco hebraico, inteligente, né? Formado, era médico, mas ele começou, através de Paulo, ter o conhecimento das mensagens de Jesus. E ele se interessou, como um hábil escritor, a conhecer, através de entrevistas aos outros, com respeito de Jesus. E acontece que Paulo tinha o interesse de fazer essas obras. O ex-doutor, né, da lei judaica, mas Paulo estava preso e Lucas estava com ele. E Paulo compartilhou isso que gostaria de fazer. Inclusive, é o que nós encontramos no livro Paulo e Estevão. Aqui o Saulo, né, ele fez até um recorte, quando diz o seguinte: Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, indica que essas duas possibilidades de fato se concretizaram na redação desse evangelho, esse de Lucas. Nessa obra, narrando o período de 2 anos em que Paulo permanece preso em Cesareia, ele resiste às seguintes informações. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém
isso aqui não era doutor do sentido médico, doutor no sentido teológico, né? Que Paulo era um doutor da lei, um ex-doutor de Jerusalém, chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de Paulo, de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Porque Paulo visitou, né, Maria em Éfeso, depois que ele converteu-se, né, depois daquele evento na estrada de Damasco. Então ele queria ver todas as informações de Maria e escrever uma biografia de Jesus. Lamentou não poder ir a Éfeso, claro, estava preso, né? Incumbiu-se desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo, esse Lucas, satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Talvez por essa razão, as narrativas da infância presentes no Evangelho de Lucas possuem uma característica particular. Então, quando Lucas narra o começo, a infância de Jesus, é diferente dos outros evangelistas, porque ele pegou as informações direto com Maria, a mãe de Jesus. Por esse motivo é tão rico. Segundo Emmanuel, o projeto de escrever um evangelho consoante com as recordações de Maria era inicialmente de Paulo de Tarso, e tinha tal importância para ele que o apóstolo dos gentios chegara a externalizar essa intenção para João Evangelista, em Éfeso. E gostaria de fazer isso. Por quê? Porque é o seguinte, cada um dos evangelistas estava contando sua visão. Então, Paulo tinha esse desejo de fazer isso, mas não era um trabalho fácil, né? Então, Lucas, tendo a habilidade de escrever e não tendo convivido diretamente com Jesus, ele precisava se dedicar a esse trabalho. E não seria um trabalho fácil. Se nós pensarmos hoje, tempo moderno, hoje nós vamos fazer uma pesquisa, é muito fácil, né? Nós entramos no Google, começamos a pesquisar tudo que é biblioteca, tudo que é livro, encontramos tudo de uma maneira muito fácil, né? Se está em outra língua, nós entramos em outra língua, já coloca o tradutor, já é feita a tradução na hora. Então hoje é fácil você fazer uma pesquisa sem sair de casa, mas naquela época não. Naquela época tem que fazer viagens longas e demoradas. Os discípulos de Jesus estavam todos espalhados, porque foram perseguidos, estavam em Éfeso, em Roma, em Corinto, em outra cidade, ele tinha que fazer todas essas viagens. Isso era um negócio longo e muito custoso e também muito caro. Então acontece que um cidadão chamado Teófilo, que, como é relatado no Evangelho de Lucas, logo no início, né, quando ele se dirige, ó excelentíssimo Teófilo, né? Assim como tal, isso vocês encontram no Lucas capítulo 1. Então ali se tem uma inferência de muitos interpretadores do Novo Testamento, que era uma pessoa grega, né? Teófilo, que significa até amado por Deus, né? Teo, Deus, né? Teófilo, filho, abençoado por Deus, amado por Deus. Então ele financiou para Lucas. Então se tratava de uma pessoa ou excelentíssima, né? Se tratava de uma grande autoridade, provavelmente romana, que financiou Lucas. Então Lucas pôde viajar tranquilamente, sem aquelas perseguições que Paulo sofreu, outros apóstolos sofreu, porque ele estava numa missão de construir uma biografia. E essa autoridade queria saber realmente como foi. Você ouviu falar de Jesus e realmente, né? Como foi que aconteceu? Então Lucas, financiado por Teófilo, ele foi começar a pesquisa. Então o que nós encontramos no Evangelho de Lucas é uma pesquisa detalhada, uma pesquisa muito bem feita, e uma pessoa que ouviu várias testemunhas oculares, entrevistou e assim construiu seu Evangelho. É por esse motivo que é um Evangelho muito longo, ele tem muitos detalhes e tem coisas que só está no Evangelho de Lucas, apesar de ser no Evangelho sinótico, mas só está no Evangelho de Lucas, várias parábolas, porque ele foi atrás de muitos discípulos que conviveram com Jesus. Entrevistou Maria, João e muitos outros. Então tem uma obra magnífica. Então realmente o Evangelho de Lucas,
Nós podemos dizer que é aquele evangelho bem técnico. Veja, de um judeu, mas que não vivia na Judéia, tinha uma visão grega. E ele conta detalhado. Então, para se tratar da questão histórica, é espetacular, é excelente o Evangelho de Lucas. Por esse motivo, tanto Hermanos e faz esse elogio, Dono de Ângeles, com respeito ao Evangelho de Lucas. Então, Lucas, no primeiro tratado, que seria, isso seria um livro só, né? O Evangelho e Atos dos Apóstolos. Depois foi dividido, mas ele fez isso em 2 volumes, que seria colocar, né, a vida, né, de Jesus e depois o resultado de seus ensinos. Então redundou em o Evangelho de Lucas e o livro Atos dos Apóstolos, que também é um livro longo, né? Os 2 maiores escritores do Novo Testamento é justamente Paulo, né, e Lucas, são os 2 maiores. As páginas, os versículos, tudo são os 2. E algumas cartas que é atribuída a Paulo, que ainda está em dúvida, né? Se de repente não deixasse de ser de Paulo, Lucas seria o maior escritor do Novo Testamento. Então ele fala aquelas questões na sequência, praticamente, quase que numa ordem cronológica, né? É um livro espetacular. Quando ele inicia o 2º volume, que é Atos dos Apóstolos, que ela falou da vida de Jesus, falou de tudinho, que Jesus ensinou, os ensinos segundo essas testemunhas, né, segundo as entrevistas que ele fez. Então, quando ele começa agora a ver o trabalho dos apóstolos, né, ele se dirige de novo a Teófilo. Vocês encontram logo lá no versículo 1. Eu disse, aqui tem uma Bíblia, porque essa Bíblia podia até ler. Na igreja, no início, quando trata do Evangelho, ele fala e se dirige, ó excelentíssimo Teófilo, porque esse excelentíssimo, naquela época, era só dirigido a uma alta autoridade, essa forma de expressão, né? Excelentíssimo, né? É como hoje nós vemos aqui, quando os ministros do Supremo estão brigando, os deputados, né, pela televisão, olha, Vossa Excelência, né? Eles brigam, mas brigam Vossa Excelência, né? Bota lá, Vossa Excelência, né? E assim por diante. Então esse é um excelentíssimo. Quando ele se refere ao enviado dos apóstolos, ele já fala só Teófilo. Aí diz o seguinte, que no período, quando ele estava, né, terminando os relatos a respeito de Jesus, o Teófilo se converteu. Então, quando foi já no 2º, ele já não precisou usar tanto essa questão, porque já se considerava irmãos. Porque era isso que trazia o cristianismo, né? Não se ter aquelas castas de um ser superior ao outro, né? De um ser superior ao outro. Era para que todos fossem iguais, respeitando-se, né, cada um em si, mas que cada um tivesse os seus direitos. Né? Esse foi o ensino de Jesus, que todos pudessem ser tratados de igual maneira. É como se fôssemos cumprir a Constituição, quando diz todos são iguais perante a lei. Não diz a nossa Constituição, mas não são, né? O Brasil tem castas, né? Por exemplo, quando você pega, né, foro privilegiado de deputados, de outras autoridades, a aposentadoria deles, né? E tudo mostra que tem castas, né? Mostra que tem castas. Tem umas classes que são mais privilegiadas do que outras, né? Tem classes que se aposentam com 16 anos, com 8 anos e com um salário lá em cima. É isso? Enquanto que quem é mediano, né? Eu creio que a maioria de nós aqui, todos os trabalhadores, que vai ficar pelo INSS, o máximo da aposentadoria é 7 mil, só que ninguém nunca tira. Ninguém pode pagar o máximo quando chega no final, sempre tem alguma coisinha e outra e nunca chega. Então, quer dizer, nós temos castas. E o ensino de Jesus era justamente para igualar. Evidentemente, cada um teria as suas atribuições, outros mais, outros menos, né? Mas seria o seguinte, ser tratado todos de maneiras iguais. Então é quando alguns comentaristas fazem esta diferença, quando dizerem no Evangelho de Lucas, ó excelentíssimo. Depois que o Teófilo se converteu, já tratava como irmão,
Aí dirigiu-se apenas como Teófilos. Muito bem. Então, no primeiro comentário, né, eu estou sendo felizado, né, aqui no GEGAB, de abrir o estudo do Evangelho de Lucas. Né? É o capítulo 1, versículo 79. Aí diz, mas por que 1 de 79? Por que não vai logo do primeiro versículo? Porque os comentários de Emmanuel são puramente espirituais. Então, ele traz aquelas lições, ele não está preocupado com aquela questão de ir versículo por versículo. Né? Porque senão ele ia repetir muitas coisas que estão nos outros. Mas eles buscam a lição. Então, nessa lição aqui, que fala substitutos. E o capítulo 1, versículo 79, diz o seguinte: iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da luz. Era os ensinos de Jesus. No sentido de que, iluminando, né, os que habitam na falta do conhecimento. O objetivo principal do Evangelho é trazer a iluminação espiritual. A fim de guiar nossos pés no caminho da luz. Mas também fala na questão de trazer os ensinamentos para as gerações e essas gerações passarem para outras. Então esse foi o método de Jesus. Jesus não escreveu nada, ele apenas ensinou, mas ele preparou grupos para poder divulgar a mensagem. Jesus sozinho jamais teria feito, mesmo sendo Jesus, mas ele trouxe para nós o que seria o método correto. Então ele reúne 12 que está mais próximo de si, e aqueles 12 ele passou os ensinamentos de uma maneira mais direta, mais profunda. Esses 12 já foram passando para outros. Nós achamos que só tinha esses 12 discípulos. Tinha muitos. Logo no início do ministério de Jesus, os 12 já tinham preparado muitos outros, e teve um tempo que saiu, foi 72 discípulos para fazer trabalho. E assim iria aumentando. Então era como se vai vendo assim, a preparação para outros, para ir divulgando. Então começa assim o nosso querido Emmanuel. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. É por esse motivo que ele deu o que é aqui? Substituto. Então é necessário que haja substitutos. Isso faz com que o trabalho iniciado possa progredir. É necessário que distribua serviços. Jesus distribuiu serviços, primeiro aos 12, depois aos outros, e assim foram multiplicando. É um método que as igrejas evangélicas, grande parte faz, e é o motivo por que elas crescem tanto. Eu, como trabalhei muito tempo em igreja, nós estudávamos esse método, que era um método de formar discípulos. Se o pastor saísse sozinho para pregar, ele não fazia muita coisa não, mas quando ele vai treinando, e aqueles outros vão saindo, vão se multiplicando. E assim vai se alternando as lideranças. Na igreja que eu trabalhava, nenhum pastor ficava mais do que 4 anos numa igreja. No máximo podia ficar 4, tinha que ir para outra, para não ficar numa só. Deixa eu fazer uma pequena crítica aqui a nós espíritas. Nós não temos muito esse método de substituição. Né? Porque nós encontramos muitas pessoas, às vezes, que está a direção do centro e não quer largar nunca aquela direção. E não larga não. Chega um, chega outro, passando, participando. Não larga, quer dizer, não tem substitutos. Não tem substituto. Tem que criar substitutos em todas as áreas, divulgar e ampliar a rede. Ampliar a rede. O louco vai divulgando. É do cara que o louco não sai, mas ele tem que ficar ali. Aí diz aqui, olha, detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Não é? É o que se chama formar discípulos. Era assim o método de Jesus, era formar discípulos. Era formar discípulos. Por esse motivo ele enviava. E da maneira como ele treinou em pouco tempo os discípulos, quando ele foi crucificado, né, e eles ficaram sem ele, eles já estavam prontos para saírem por todas as terras
e apresentando a mensagem, porque eles foram preparados com este objetivo. E continua Emmanuel neste comentário. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhe-á a incumbência que lhe apure as qualidades do serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Então vai ter que orientar. E orientar nesse sentido de passar mensagem. Este é o objetivo, inclusive os objetivos que criamos um canal para ser assim, bem plural, que todos possam assim participar, ter a playlist. De repente a pessoa diz, olha, eu gostaria de colocar, eu gosto muito desse livro, estou estudando esse livro, gostaria de fazer uns vídeos, né, de colocar. Já está pronto, a plataforma é para isso. É para, por exemplo, aqui o Leilson, né? Leilson, que é um comunicador, né? É comunicador. De repente tem um livro que ele gosta, né? Joana de Ângeles, ou da geografia de Valdo Franco. Eu gostaria de fazer um tipo metódico desse livro. Aí chegaria, criaria lá uma playlist e colocaria. Ali é o seguinte, pode colocar, vamos começar com 6 colaboradores, vamos ampliando, pode ter 50, 60, 100. A questão é o seguinte, é divulgar a mensagem, né? Divulgar a mensagem. Então é o seguinte, isso foi o que foi feito nesta orientação de Jesus e que Lucas aqui está se referindo. Iluminar o mundo. E como é que vai iluminar o mundo? Elevando a mensagem. E para iluminar o mundo, iluminando os que habitam na terra, o que é que nós vamos fazer hoje? É ficarmos aqui esperando que o povo venha aqui na chegada para receber a mensagem. Não, é aproveitarmos as redes sociais, que isso hoje é muito, isso é uma forma. Então, cada momento se apresenta aquelas que são mais oportunas e providenciadas pela espiritualidade. Inclusive, isso é em cumprimento de uma profecia do mundo para o mundo da regeneração, da transição planetária. Disse Jesus, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunho em todas as nações, então virá o fim. Como seria apresentada essa mensagem em todo mundo se não fosse a internet? Então nós precisamos aproveitar o material na internet. Aproveitar o material na internet, colocar. Agora a coisa sempre com método, né? Não uma coisa esporádica, mas é aquela coisa que seja palatável. Então o que hoje é palatável? São mensagens concisas e curtas. Se a pessoa vai lá no celular, vê uma mensagem, até que se interessou, mas Deus, 1h30, eu vou estudar. Mas aí, se foi 10 minutos, 15 minutos, gostou, depois vai vendo as outras, na sequência, porque é curtinho. Mas se for longo, né? Eu nunca mais, se eu confessar muito legal, nunca mais eu escutei palestra longa de ninguém pela internet. É cansativo. Então, muito bem. Aí continua aqui mais Emmanuel. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Então tem que ter os substitutos. Hoje, eu tenho, graças a Deus, eu gosto disso, porque para mim, muita motivação, tenho feito muitas palestras por fora, em outras cidades, e tem centros, muitos antigos que estão morrendo. Por quê? Não foram treinados, nem dado oportunidade a lideranças. Eram pessoas que pegavam, diziam, não, esse centro é meu, e ficava lá. Se alguém começava a descontar um pouquinho, já chegou agora, já quer ficar na janela, né? Não é resultado. Vão ficando velhos e esses centros estão se acabando. Porque aquelas pessoas mais jovens que chegaram, aqueles que chegaram recente, com o vigor, vai para outras casas, vai abrindo outras, né? E aquelas casas históricas, muitas começaram a ficar esvaziadas. Né? Então diz o seguinte aqui, olha, dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor, poderá enviar ao mundo iluminados filósofos para renovar o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos,
condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Então, em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos a nosso favor. Vê, desde a organização dos primórdios da civilização humana. Então, o ensino nosso da cristão é agora de 2000 anos. Emmanuel está falando aqui desde os primórdios, desde a criação do planeta Terra, desde os degredados de Capela vindo para o nosso planeta. Todos, aí cada um dentro da sua base filosófica e espiritual para entender e para compreender os ensinos de ordem superior. Quando você vai pesquisar todas essas grandes religiões, esses grandes ensinos, quando busca aquilo que é essencial, quase todos falam a mesma coisa. Foi essa habilidade que teve, né, o Allan Kardec, quando começou a codificar o Evangelho segundo o Espiritismo, é colocar aquela parte que seria a parte universal, que em toda parte do mundo todos buscariam. Deixou algumas questões regionais de lado, de grupos, buscando a espiritualidade de uma maneira maior. Então, inspirados no Cristo e atendendo pessoalmente ao que deve, o que a vida nos confere, né? Então, nós precisamos mentalizarmos isto. Nós vivemos em novas eras e essas mensagens reveladas por Emmanuel é para o tempo atual, e nesse tempo atual de transição planetária, nós precisamos, de alguma maneira, divulgarmos a mensagem, apenas divulgar. Nos diz uma mensagem, inclusive do próprio Emmanuel, né, que a maior caridade que podemos fazer em favor do Evangelho, em favor do Espiritismo, não é distribuir cestas básicas, não é dar passe, não é abrir centro. O que é que ele diz? Qual é a maior caridade em favor do Espiritismo? Divulgar, né? Divulgar a mensagem do Espiritismo. Divulgar a mensagem. Então nós precisamos aproveitar esses meios, né? E eu fico muito feliz com essa mensagem deste dia, que trata justamente de um projeto que estamos vendo, e de repente, quando veio essa aqui, eu digo, olha, veio mesmo a calhar. Nada acontece por acaso. Então, é fazer isso, é apresentar, vamos divulgar. Não é no objetivo de converter ninguém, de gostar de ninguém, é levar a mensagem espiritual. E a pessoa vai tendo contato com essas mensagens, e nessas mensagens ele pode ser um batista, pode ser um pentecostal, pode ser um católico, pode ser um ateu, pode ser o que for. É aquela mensagem que pode transformá-lo melhor. E Jesus trouxe essa mensagem universal, de tornar todos nós melhores, né? No sentido de que Ele estará sempre a nos auxiliar através dos muitos dos seus discípulos que em todo momento têm sido formados para apresentar a sua mensagem regeneradora, salvadora, transformadora, a mensagem do Evangelho. Então, que a paz, que a bondade e a misericórdia possam nos fortalecer, né? E desde já convido vocês para numa próxima quarta-feira, né, que é Lucas 2:5, ordem e luz. Já é a segunda interpretação de Emmanuel, né, no livro de comentário de Emmanuel do Evangelho segundo Lucas. Vocês que estão lá nas redes, né, aproveitem, né, e leiam antes estas mensagens, acompanhando aqui nos regalos. Que a paz, que a bênção seja com todos. A gente agradece a Valderi Ventura pelas explanações, que hoje abriu, né, o estudo do Evangelho de Lucas aqui conosco e vai voltar outras quartas-feiras para continuar esse estudo conosco. A gente divulga que a gente nas nossas redes sociais, a gente está com a nossa conta bancária oficial agora, né, regularizada com CNPJ, e aí você pode fazer suas doações, né? A Casa Espírita não tem vínculo governamental, a gente se mantém, né, através das doações
dos trabalhadores e dos simpatizantes. Vocês podem fazer as doações através do Pix, que está disponível nas nossas redes. Tem lá tanto o e-mail quanto o CNPJ, ambos fazem a doação direto na conta do GEGAB, né? Tanto para o mantimento, como também para um dos nossos objetivos, né, que é a sede própria, que trabalhamos, né, para isso. E também, em prol disso, né, desse objetivo, a gente está com a cesta natalina, que já está sendo montada aqui. A rifa custa R$10. E aí você que está nos acompanhando também, queira colaborar, né, você pode falar com algum trabalhador, chamar a gente direto no chat, no Instagram, no Facebook, e aí comprar a rifa, né? Tanto você vai concorrer pela Loteria Federal à cesta básica, como vai também ajudar o grupo nesse intuito da nossa sede própria, a sede do GEGAB. Nossas reuniões públicas sempre às quartas e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. E temos também o Evangelho no Lar, que acontece de forma remota, de forma virtual, através de uma sala do Google Meet, todo domingo às 18 horas. E aí, falando com o trabalhador da casa, você consegue o link para acessar e acompanhar o Evangelho no Lar. E agora eu convido Rivaldo para fazer a prece final dos trabalhos de hoje. Então, mais uma vez aqui, nesse momento, para agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por esse momento, por esse banho de luz que acabamos de receber, pelas bênçãos, pelos esclarecimentos, enfim, por tudo isso, Divino Mestre, queremos te agradecer. Agradecer a espiritualidade amiga, que inspirou o nosso irmão a trazer a mensagem, e, mais uma vez, Divino Mestre, te convidar que permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja.